Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé e abrir a palavra do Senhor no Salmo 101. Nós vamos ler em uma só voz o verso 1º e o verso 2º do Salmo 101. Salmo 101, verso 1º e verso 2º, nós vamos ler como a nossa chamada à adoração. Leiamos todos numa só voz, Salmo 101, verso 1 e verso 2. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Vamos invocar o nome de Deus. Senhor, Rei dos altos céus, nós, como povo do Senhor, em assembleia solene, no dia santificado para o culto, nos reunimos ao escabelo dos teus pés, sabendo, ó Deus, que o Senhor é justo, é bom, a tua misericórdia dura para sempre, é longânimo, assaz benigno, tardio irar-se, que se arrepende do mal, um Deus de amor. Enfim, Tu és aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. E nós só reconhecemos isso porque fomos salvos por Jesus Cristo. Porque de outra sorte estaríamos como os gentios, tateando no escuro e sem o Senhor no mundo. O Senhor nos alcançou com a Tua graça, nos levou a ter fé em Jesus Cristo e agora nos habilita para cultuar ao Senhor. E em resposta a tamanha graça e salvação é o que fazemos nessa noite. Portanto, pedimos que o culto lhe seja agradável, que o Senhor o receba e que o Senhor derrame graça e bênçãos espirituais sobre nós nessa noite. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, nós te imploramos em Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, adoremos ao Senhor, sabendo que todo dom perfeito vem dele. Abramos a palavra na carta de Tiago, irmão do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 12 ao verso 25. Verso 12 ao 25. Nós vamos ler alternadamente esse trecho. Tiago, capítulo 1, verso 12 ao verso 25. Nós vamos ler de maneira alternada esse trecho da carta do Tiago, irmão do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 12 a 25 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Não vos enganeis, meus amados irmãos.
Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Os dois últimos versos vamos ler a uma só voz. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Louvado seja Deus pela verdadeira religião. E vamos cantar agora em louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a graça da salvação. Cântico Porque Ele Vive. Seu filho amado
confessar ao Senhor os nossos pecados, para que entremos no descanso do Senhor. Abramos a palavra na carta aos Hebreus. É um livro antes de Tiago, carta aos Hebreus, capítulo 4. O pastor lerá todo o capítulo. Então, Hebreus 4. Farei a leitura de todo este capítulo. Hebreus capítulo 4. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com atenção nas suas Bíblias. Assim diz a palavra inspirada do nosso Deus. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no mesmo descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais no vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor de Hebreus aqui mostra uma coisa interessante. Ele faz um paralelo entre aqueles dos seus dias e aqueles que saíram do Egito. Aqueles que saíram do Egito ouviram as boas novas da salvação, mas morreram no deserto. E o fato deles terem morrido no deserto sem fé, mostrou que eles eram ímpios e que nunca foram alcançados para a salvação. De mesma maneira ou igual modo, esta mesma condição pode acontecer na igreja, tanto nos dias da carta aos Hebreus quanto nos nossos dias. Ou seja, pessoas que ouvem a palavra sem a fé verdadeira e que, portanto, deixam uma vida de pecados, deixam às vezes a igreja, abandonam a fé e, portanto, morrem no deserto da vida e não entram no descanso eterno de Deus. Então, esse texto nos ensina a termos cuidado para ouvirmos a palavra de Deus com fé verdadeira
e vivermos uma vida de arrependimento de pecados. Tendo vista essa questão, vamos orar silenciosamente, confessando a Deus nossos pecados, e depois de alguns instantes eu peço nosso irmão Edmar que nos eleve a Deus numa oração de confissão de pecados. Oremos silenciosamente. Senhor Deus, me achego diante da Tua presença, pedindo ao Senhor que possa purificar os nossos corações, o pecado existente neles, pois para que possamos louvar o nome do Senhor, devemos implorar ao Senhor primeiramente perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas essas que muitas vezes estão relacionadas à desobediência da Tua palavra, pois nos diversos meios de graça, o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Constantemente agimos com negligência e desprezo para com esta, fazendo com que estejamos impuros diante da Tua presença, pois não aceitamos pela fé obedecer tudo aquilo que o Senhor estipula para nós como cristãos. Por isso, torna-se necessário que reconheçamos nossos pecados em descumprir a Tua palavra, e não ter zelo para com essa, não guardar o dia do Senhor, muitas vezes ter diversas prioridades em nossas vidas, acima de tudo aquilo que devemos fazer para glorificar o nome do Senhor. Às vezes falhamos nos nossos papéis, tanto os homens como as mulheres, e carecemos da Tua ajuda, do Teu auxílio, para que venhamos nos ajustar diante da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, pois nesse momento de culto público nós desejamos louvar o nome do Senhor. Para que isso ocorra é necessário que toda hipocrisia existente em nós possa ser lavada pelo sangue de Cristo. Tenha misericórdia de nós, Senhor, pois não desejamos prejuízo, mas pedimos ao Senhor, pelo sangue de Cristo, que purifique-nos, possamos render glórias ao Teu nome. Eu te peço, desde já e agradeço, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías 58. Nós vamos ler todo o capítulo alternadamente. Isaías 58. Deus chama o seu povo à obediência verdadeira. Isaías 58. Isaías 58, nós vamos ler todo o capítulo de maneira alternada. Assim diz a palavra: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu
não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Veja que Deus repreende eles com ironia na primeira parte do texto. É como se eles fossem piedosos, mas era uma falsa piedade, era um jejum cercado de hipocrisia e de violência. Depois Deus mostra qual é o verdadeiro jejum, ou seja, a obediência à palavra, fazer o bem aos pobres, ajudar os oprimidos da sociedade, aqui óbvio, do povo de Deus, enfim, obedecer a Deus e, em último lugar, ter no dia do Senhor prazer, ou seja, no dia de descanso que Deus separou, ter prazer. E ao ter prazer nesse dia, eles teriam prazer no Senhor desse dia, que é o próprio Deus. Ou seja, Deus nos chama à obediência verdadeira, à religião pura e sem mácula, como Tiago nos ensinou. Vamos nos colocar de pé, e nesse momento quem veio preparado para dizimar e ofertar poderá fazê-lo, e nós vamos cantar o hino 110.
Dona Ofélia, por favor, nos eleve a Deus numa oração de gratidão, minha irmã. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui na casa do Senhor e rendemos graças ao Senhor pelos filhos que foram entoados ao nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor a entrega dos dízimos e das ofertas. O Senhor continua revelando cada pela equipe desta igreja. Nós te pedimos que abençoe cada irmão que se dispôs a entregar ao Senhor aquilo que lhe pertence. Louvamos o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podei-vos assentar, queridos irmãos. Vamos passar à pregação da palavra. Abramos as Escrituras no livro do profeta Zacarias, capítulo 7, verso 8 a 14. Zacarias 7, 8 a 14. Eu vou ler o texto, peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção. Zacarias 7, 8 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Rei dos altos céus, nós te bendizemos, Senhor, pela tua palavra que é inspirada. Bendizemos porque a tua palavra, ó Deus, é fruto da tua providência especial para as nossas vidas, porque ela é a verdade, nela não há nenhum erro, e nós podemos ouvir a tua voz ao lê-la, e especialmente quando ela é pregada com fidelidade. Como ouvir a tua voz, ó Deus, é gracioso, queremos que nessa noite o Senhor abençoe o pregador para que ele seja fiel, e assim, ao falar, seja Jesus falando com a tua santa igreja. Abençoe, ó Deus, para que os nossos corações sejam atentos. Abençoe para que estejamos preparados para ouvir a palavra do Senhor. Abençoe para que esta palavra encontre guarida nos corações de cada um de nós aqui, a começar em mim, depois todos os meus irmãos. Por fim, perdoe o nosso pecado, ó Deus. Não permita que nessa noite endureçamos o nosso coração, ensurdeçamos o nosso ouvido espiritual. Pelo contrário, que eles estejam abertos pela ação do teu Espírito, que abriu o coração de Lídia e também pode abrir o nosso, para que sejamos perdoados, sejamos salvos, sejamos edificados. E, ó Deus, que ao fazê-lo, o teu nome seja exaltado e glorificado entre todos nós. É no nome de Jesus que imploramos essas coisas. Amém. Queridos irmãos, como nós vimos na semana passada, nós estamos entrando
na segunda parte do livro de Zacarias, e este capítulo 7 junto com o capítulo 8, eles tratam da temática do jejum. Zacarias pregou 4 sermões para ensinar o povo acerca do jejum, porque uma comitiva veio até Jerusalém e até os sacerdotes e profetas, perguntando acerca dos jejuns cerimoniais que eles estavam fazendo e que não eram encontrados na lei de Deus, ou seja, eles estavam profanando o culto. Na semana passada, nós vimos que corações duros, eles substituem a verdadeira adoração por uma adoração falsa, por uma religiosidade vazia. E Deus hoje vai continuar trabalhando a questão da dureza do coração. E um capítulo das Escrituras que nos ajudam como ilustração naquilo que está acontecendo aqui hoje é primeiro livro de Samuel, capítulo 13, quando Saul teve que enfrentar os inimigos de Deus, e Samuel, que era tanto sacerdote como um juiz e profeta, ele ordenou aquele rei, o primeiro rei de Israel, que esperasse a sua presença para que pudesse sacrificar ao Senhor, e deu um prazo a ele. Quase no fim daquele prazo, em desespero, Saul sacrificou a Deus fazendo algo que não era de acordo com a palavra de Deus dada pelo profeta, e ele então, parecendo que fez algo bom, sacrificou, e o profeta mostrou a ele que ele tinha cometido um grave pecado de profanar o culto, que era semelhante à idolatria, à rebelião, à feitiçaria. E ele então, junto com o povo de Israel, se colocou em grandes apuros, mostrando que é melhor que obedeçamos a Deus, que façamos obras religiosas que não valem nada. Então, tendo esta ideia em mente, hoje Deus vai tratar algo parecido, mostrando que os corações duros, eles não obedecem à palavra de Deus, e o que eles vão receber é a punição do Senhor pelos seus pecados. Ele tratou de corações duros, que substituem a obediência por falsa religiosidade, e agora ele vai tratar de corações duros, que não obedecem à palavra, e portanto são punidos por isso. Veja que nós vamos aprender essa verdade, no verso 8 a 10, nós temos a fala de Deus no passado, que condenou o povo de Deus. Diz aí o verso 8: veio a palavra do Senhor a Zacarias. Nós temos aqui agora um novo sermão, segundo sermão, que trata acerca do jejum, e Deus continua trazendo sua palavra e insistindo com o seu povo. Nós vemos aqui Deus como um pai bondoso, que não desiste dos seus filhos, mas que continua insistindo, e veja que ele faz isso por meio da pregação da palavra, porque Deus, melhor do que ninguém, irmãos, ele sabe que a solução para os nossos corações endurecidos é uma única: a palavra sendo usada pelo Espírito Santo. Por isso que Deus aqui continua insistindo com ele, continua trazendo a palavra com esse povo rebelde, contumaz, um povo que se desviava do caminho, e ele continua atendendo a necessidade básica deles, que era ouvir a palavra. Porque Deus sabe muito bem, irmãos, nós na nossa pretensa religião e no nosso achismo, achamos que sabemos alguma coisa, nós pensamos: eu sei o que eu preciso, eu sei quais são as minhas reais necessidades. Mas desde que o nosso coração se tornou enganoso, segundo a queda, nós não sabemos a real necessidade que nós temos. Mas Deus, sabendo disso, ele persiste em trazer a palavra, precisamente mostrando para nós, olha, luz e direção. Ele mostra a luz, ó, é lá que vocês têm que ir, é aquilo que vocês têm que fazer. Ele não nos deixa soltos, não nos deixa como a esmo, pensando: eu sei o que é bom, eu consigo fazer o que é melhor para mim, e eu consigo perscrutar no mundo aquilo que eu preciso. Não, Deus continua trazendo a palavra. E aqui nós temos um princípio importante acerca da ministração da palavra de Deus na igreja.
a palavra ela tem que ser sistematicamente pregada, persistentemente pregada pelos pastores humanos, mesmo que às vezes isso não pareça dar frutos, mesmo que isso às vezes pareça afugentar pessoas. Isso vai acontecer. Muitas vezes quando se prega a palavra, se afugenta pessoas, e nós somos tentados a trocar a palavra por outras coisas. Eu me lembro de um puritano que ele pregou durante 5 anos na sua congregação e nenhuma alma foi alcançada. 5 anos pregando, sem ninguém mudar de vida. Mas do 6º ano em diante, aquele homem colheu tantos frutos que eles tiveram que fazer uma igreja maior. Mas ele aprendeu: eu preciso persistir. E há um caso verídico que ilustra isso muito bem. Certa vez, uma ovelha chegou para um pastor reformado e disse: pastor, já tem muito tempo que você está pregando sobre a mesma temática, o amor. Quando é que você vai parar de pregar sobre o amor? A gente já está cansado. E o pastor respondeu: quando vocês aprenderem a amar. Perceba que a palavra de Deus ela tem que ser continuamente pregada, ela tem que ser insistida nas nossas vidas. O livro de Paulo aos Filipenses, que nós expusemos aqui, Paulo disse: não me desgosta escrever para vocês, filipenses, as mesmas coisas. Pedro disse que ele falou as mesmas coisas aos seus ouvintes. Ou seja, todos os apóstolos, e aprendendo isso com os profetas e com Jesus Cristo, continuaram insistindo sobre o reino, sobre a pregação. E queridos irmãos, isso é bonito porque aqui nós temos a doutrina da perseverança de Deus. Deus continua perseverando em nós, ainda que queiramos desistir, ainda que às vezes relutemos em ouvir a palavra, ainda que às vezes pensemos, isso não vai dar em nada, Deus continua perseverando e trazendo em nós a palavra, trazendo o que nós precisamos ao nosso coração. E veja, Deus faz isso porque Ele sabe que se fosse por nossa conta, nós não chegaríamos no fim da jornada. Deus faz isso porque a palavra é a base da igreja, e Ele sabe que por nós mesmos, nós tiraríamos a palavra da igreja e colocaríamos coisas que são mais interessantes ao nosso coração corrupto. Quantas igrejas hoje estão lotadas e você não ouve um sermão que presta? Mas há tantas coisas ali dentro. Quantas igrejas hoje que para você ser membro da igreja, você passa ali por 5 liçõezinhas, quando muito 12, e a pessoa entra na igreja e não sabe nem o beabá da fé. Por que isso? Porque nós substituímos a palavra, nós queremos as coisas fáceis, e aqui Deus está como Jesus lá no Apocalipse: estou batendo, abram o coração para a palavra. E Jesus faz isso hoje conosco, irmãos. Jesus tem feito isso na nossa igreja, Ele está batendo na nossa porta, Ele está querendo falar conosco. E o que o nosso coração vai fazer? Vai se abrir para a palavra, ou nós vamos nos fechar para a palavra? O que vai acontecer? E o que Deus falou com esse povo? Verso 9 diz aí: assim falara o Senhor. Veja que o verbo falar está no passado, ou seja, Deus havia falado com os pais deles algo que eles deveriam aprender agora, mostrando o quê? Que a mensagem dele para os pais deles, uma geração anterior, e a mensagem para eles naqueles dias era a mesma. Nós aprendemos que mesmo que as administrações da graça mudem, mesmo que os tempos continuem passando, a palavra de Deus não muda, irmãos. A palavra de Deus é imutável. Portanto, a palavra de Deus ela tem um núcleo fundamental que é pregado em todos os tempos, que é o evangelho da salvação. Nós lemos hoje aqui Hebreus 4, que o autor de Hebreus disse que o povo que saiu do Egito ouviu o evangelho. Nós temos Paulo falando aos Gálatas que Deus, sabendo que justificaria os gentios pela fé, Ele anunciou o evangelho a
Abraão. Ou seja, a mensagem da palavra de Deus, ela não muda. A mensagem é salvação por meio de Jesus Cristo, arrependimento das obras mortas do pecado e obediência. Em todos os tempos, esta é a mensagem de Deus. E por isso aqui Deus está remetendo esse povo no passado. Por quê? Ele está falando com eles. É como se ele dissesse assim: olha lá atrás, aquilo que eu falei lá é muito válido para vocês hoje. Vocês lá atrás, seus pais ouviram salvação pela graça mediante a fé e vida de santidade. O que vocês precisam de ouvir hoje? A mesma coisa. E o que a igreja precisa ouvir hoje? Salvação em Jesus Cristo, graça mediante a fé e vida de santidade. Ou seja, há uma continuidade na pregação da palavra. Os requisitos da palavra para a salvação e para uma vida de piedade não mudam. Por isso é um erro de muitas pessoas acreditarem que os requisitos da palavra de Deus para o Novo Testamento mudam. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim para revogar a lei, mas vim para... Passa céu e terra, mas nenhum tio desta lei vai cair. Perceba que a palavra de Deus é imutável, que os requisitos espirituais de Deus em todos os tempos são os mesmos. E quais são os requisitos que Deus quer para eles aqui? Ele diz: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o próximo. Nós temos 4 requisitos morais aqui. 4. E é interessante que eles estão numa forma hebraica que nós não conseguimos ver no português, que chama quiasmo. É uma forma de funil. Significa que os 2 do meio, eles são iguais, e os 2 da ponta são iguais, são semelhantes. O que Deus queria mostrar é que toda a lei moral estava abrangida nesses princípios. E quais são eles? O primeiro, ele diz: executai juízo verdadeiro. Tinha a ver com o julgar as coisas, não somente no sentido lá do tribunal, mas julgar as coisas no dia a dia. Ou seja, você ter a responsabilidade de julgar o seu irmão e julgar as situações de acordo com a palavra de Deus. Veja que os nossos dias é muito comum as pessoas na igreja citarem as palavras de Jesus de maneira deturpada, porque Jesus disse: a ninguém julgais para não serdes julgados. Só que Jesus não está falando de um julgamento, irmãos, completo. Ele está falando de um julgamento hipócrita. Por isso ele completa: com a medida que você medir, você também será medido. Tira primeiro o cisco do seu olho para ver a trave, ou a trave do seu olho para ver o cisco no olho do irmão. Ele não está falando de juízo, que a gente não deve julgar as coisas. Ele está falando de um julgamento hipócrita, porque o crente é chamado para julgar as coisas. Em que sentido? Será que essa situação ela é boa para mim? Será que essa pessoa que eu convivo com ela é uma boa amizade? Será que aquela pessoa na igreja ela é digna de confiança? É esse tipo de coisa. É um tipo de julgamento, segundo a palavra de Deus, em que nós não infamamos, não somos hipócritas, mas nós perscrutamos as coisas. Nós aprendemos quem devemos nos relacionar, quem devemos confiar, a quem devemos entregar a nossa intimidade. E veja que esse é um juízo, como diz aí a palavra, um juízo verdadeiro, significando que ele tem que ser de acordo com a palavra de Deus, e não com os nossos gostos, preferências, não de acordo com os nossos achismos em relação aos outros, mas é sim um juízo das coisas. E isso se reflete aonde? Em última instância, no tribunal. Se você não consegue julgar as pessoas de maneira justa nos seus relacionamentos, como você vai julgá-las num tribunal? Impossível. Percebe?
Então ele quer que nós julguemos as coisas. Justiça verdadeira que vem do próprio Deus. E veja que essa justiça verdadeira, ela é uma bênção para a igreja, porque aqui nós conseguimos discriminar aqueles que são hipócritas, que não têm frutos verdadeiros de salvação, e mais, é através desse juízo que o conselho consegue disciplinar pessoas. Se a palavra de Jesus dissesse, não julguem para não ser julgados, e isso fosse válido no sentido máximo, como que ia ter disciplina na igreja? Não ia ter, percebe? Então o juízo correto das coisas é essencial, saber das coisas é essencial, e essa maturidade de julgar as coisas só vem com o conhecimento da palavra. O segundo preceito, ele é positivo, complementando aí, porque como nós somos ávidos em julgar, como nós somos pessoas que às vezes nós somos complacentes com os nossos erros, mas nós gostamos de espizinhar os erros alheios, ele diz que deve haver no juízo a misericórdia. Essa misericórdia aqui é uma atitude de amor e lealdade que havia nos relacionamentos humanos. Essa palavra misericórdia, ela era usada no pacto de Deus com o homem. Significava o quê? Que havia uma bondade demonstrada e que deveria ser correspondida, e que essa bondade verdadeira traria ordem sobre as coisas. Ou seja, um juízo verdadeiro é um juízo que também há misericórdia. Um juízo verdadeiro é aquele que a gente demonstra bondade e a gente recebe essa bondade de volta. E a falta desse juízo, irmãos, foi uma derrocada para Israel. Os profetas anteriores, eles haviam chamado o povo de Deus a amar a justiça, viver a misericórdia, de acordo com o conhecimento de Deus, ter humildade diante de Deus, e que ao fazer isso, eles teriam bênçãos. E quando não fizessem, Deus os desterraria. O que aconteceu? Eles não guardaram o amor, a misericórdia e nem o juízo, e receberam por isso juízo temporário de Deus. Percebeu? Ao não julgar as coisas corretamente, o que nós recebemos? Juízo de Deus. Sabe por que muitas igrejas hoje estão fraquíssimas? Porque não há disciplina na igreja. O fulano dorme com o ciclano, tá nem aí. O Beltrano faz fofoca do outro, ninguém tá nem aí. Percebe? Ninguém faz nada. As pessoas profanam o culto, né? Profanam o dia do Senhor, ninguém está nem aí para isso. O que isso atrai sobre a igreja? Juízo. Por que isso atrai juízo? Porque Cristo tem que vindicar sua honra, e a disciplina, ela serve para vindicar a honra e a justiça de Jesus. Se as nossas igrejas estivessem exercendo hoje a disciplina corretiva dos seus membros, nossas igrejas não estariam tão ruins como elas estão. Mas não existe disciplina na igreja. Não existe. Esse é o problema. E nós precisamos rapidamente resgatar isso. Há um livro que eu gosto muito chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável, em que o autor, chamado Mark Dever, ele mostra uma igreja sem disciplina, meu amigo, uma igreja solta. Tenta criar um menino solto, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, vai se enfiar em um monte de problema. Assim são as igrejas. Igreja criada solta é a igreja na boca de Satanás. Cristo precisa ser vindicado com justiça e misericórdia. Verso 10: não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Aqui ele ensina que as pessoas desvalidas da sociedade deveriam ser ajudadas e não oprimidas. Lembre-se, irmãos, que naquela época não havia centro de acolhimento de órfãos, não havia previdência nem pública e nem privada para as viúvas. Então a viúva, qual seria o destino dela?
Morrer de fome. Qual seria o destino do órfão? Morrer de fome, ser marginalizado. E aqui Deus ensina o seu povo ao quê? A não explorar as fraquezas dos indivíduos. Junto com a bondade, com a misericórdia, com o juízo, deveria haver uma bondade com as pessoas que são desvalidas, pessoas que são marginalizadas, que não conseguiam se sustentar. E veja que esta sempre foi a mensagem de Deus para o seu povo, e ali estava o calcanhar de Aquiles da verdadeira religião. Lá em Êxodo 22, o povo acabou de receber a lei. Deus aplica a lei dizendo o seguinte: nenhuma viúva e nenhum órfão vocês vão afligir. Se de algum modo vocês afligirem as viúvas e os órfãos, eles vão clamar a mim, eu vou ouvir o clamor deles, a minha ira vai se acender contra vocês, e eu vou matar vocês às espadas. As mulheres de vocês vão ficar viúvas, e os vossos filhos vão ficar órfãos. Percebeu que a justiça retributiva de Deus agiria? Vão oprimir órfão e viúva. O que aconteceria com as mulheres deles? Vão virar viúva. E os filhos? Órfãos. A viúva e o órfão, sem arrimo, eles precisavam de ajuda, porque eles eram presas fáceis, eles eram enganados facilmente. Havia pessoas inescrupulosas que tiravam deles tudo aquilo que eles tinham. Lembre dos fariseus, lembre dos escribas, que devoravam as viúvas, e para justificar faziam o quê? Longas orações, tirava tudo das viúvas e ficava lá: ai Deus, me perdoa, está tudo beleza, eu sou piedoso e está bom demais. E talvez você pense assim: pastor, isso não acontece. Infelizmente acontece. Eu conheço um pastor que havia uma viúva muito rica na igreja, viúva muito rica, e os filhos dela moravam muito longe, e esse pastor estava vendendo as propriedades dessa mulher, dizendo a ela que ela não tinha condições financeiras de sustentar. E à medida que ele vendia aqueles lotes, aquelas casas, aquelas propriedades, é como se ele tirasse a comissão daquilo, como se ele tivesse assim comissão sobre aquilo, e ele estava roubando a viúva, até que eles descobriram. O que aconteceu com esse pastor? Perdeu a esposa, os filhos estão desviados, e ele perdeu o ministério. Graças a Deus por isso, que trouxe a punição. E talvez a gente pense assim: eu não faço isso hoje. Mas sabe, irmãos, talvez você não roube as viúvas, não roube os órfãos, mas você rouba a Deus, não devolvendo o dízimo. Você rouba a Deus no dia do Senhor, não lhe tributando honra e glória. Isso também é roubar. Talvez você roube a seu irmão ao não orar por ele, que você deveria fazer. Talvez você roube pessoas por ter um gato na sua casa. Percebe que as formas mudaram, mas a verdade é que as atitudes do coração do homem permanecem as mesmas. Continuamos defraudando as pessoas, burlando a justiça de Deus para as coisas, para os nossos relacionamentos. Por isso o quarto preceito, ele vai dentro do coração. Não intente cada um no seu coração o mal contra o seu próximo. Deus vai no mais profundo. De onde que produz toda essa maldade aí? Do coração de vocês. Marcos 7, 22 e 23, Jesus disse que do coração procedem os furtos, adultérios, a loucura, a lascívia, ou seja, todo mal é produzido aonde? No nosso coração. E Deus agora aponta para o coração. Por que Deus aponta para o coração? Porque talvez alguns naquela época e de nós hoje possamos ser como o jovem rico. Senhor,
tenho cumprido a tua lei desde a minha tenra infância, sou bom demais, não tenho problema. E aí Deus fala assim: então olha para o seu coração, olha para o seu coração. E aí Jesus vem com a espada do Espírito, né? Você já olhou para uma mulher com desejo impuro? Já adulterou. Vale para a mulher também. Já olhou para um homem com desejo impuro? Já adulterou. Já xingou alguém com ódio no coração? Já matou. Percebe? Deus aponta para o nosso coração, porque quando Ele aponta para o coração, as nossas trevas ficam muito evidentes. Quem nós somos? O que Deus então estava falando no passado? Ele estava pregando a lei. E o que é a pregação da lei? João 14, 21 e 24, Jesus ensinou o que a lei nos ensina. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a ele. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que estais ouvindo, ou seja, não são minhas, são do Pai que me enviou. O que Jesus ensinou e o que Deus pregou na época de Zacarias e para os seus pais é: a lei se cumpre numa única coisa, chamada amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amor, queridos irmãos, não é sentimentalismo barato. Amor é obediência à palavra de Deus. Talvez você diga: eu amo a Deus, e você do outro lado diga assim: os seus mandamentos são penosos, Deus. Você não ama a Deus, porque Deus chama a lei da perfeita liberdade, a lei que dá alegria no coração de todo aquele que é salvo. Romanos 7, 22, Paulo diz: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Percebe que a pregação para os pais de Zacarias, do seu povo, é: me amem, amem o seu próximo. A pregação para nós hoje é: me amem, amem o seu próximo. O que você vai fazer? O que eles fizeram? Verso 11 e verso 12: o endurecimento de coração. Diz o Senhor: eu preguei isso, mas eles não me atenderam. Eles não quiseram atender. A palavra atender aqui, irmãos, é mais do que ouvir. Atender significa levar as palavras tão a sério que você vai praticá-las, vai experimentá-las no coração e na vida. Ou seja, atender é uma realidade em que você ouve uma coisa e fala assim: espera aí, isso aí é verdade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver isso aí que está sendo pregado. Ou seja, atender é levar essas palavras no coração e na mente, de maneira que a mente e o coração sejam transformados, de tal forma que você pratica o que ouve, não por compulsão, no sentido de ser alguém coagido a isso, mas porque sua natureza foi mudada para isso, e atende à ordem de Deus, à palavra de Deus. Infelizmente não foi o que aconteceu. Deus descreve aí, a obstinação deles, a desobediência deles, que eles foram praticar a impiedade e a injustiça. Apesar das exortações de Deus, das frequentes chamadas de atenção pelos profetas, eles persistiam em teimosia. E veja que essas expressões de teimosia, num pensamento carnal que eles tinham de não obedecer a Deus, Paulo chama isso de inimizade contra Deus. Paulo diz que aqueles que estão na carne são inimigos de Deus, não podem ser amigos de Deus. Por quê? Porque a carne é contrária ao Senhor. E aqui, irmãos, você aprende uma coisa: a vontade decretiva de Deus, ou seja, Deus
decreta tudo o que vai acontecer, é irresistível. Mas a vontade do preceito de Deus, que Deus diz assim, não matarás, você pode quebrá-la com a sua liberdade de ação. E aqui está o calcanhar de Aquiles da religião. Por quê? Porque aqui Deus nos testa a obediência, como Ele fez com Adão e Eva. Está aí o mandamento: vai obedecer ou vai ouvir Satanás e vai morrer? Essa é a pregação. E essa vontade e preceito de Deus, ela só é obedecida quando ela cai como uma luva no nosso coração, quando ela encontra descanso, pousar dentro da nossa alma. Assim diz o salmista, no Salmo 119, 10 e 11: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Percebe? Ele diz: eu busco o Senhor de coração. A tua palavra, onde que eu coloco ela? No coração. Para quê? Para não pecar. Porque somente ouvir vai pecar. E esse povo ouviu e pecou, foi rebelde, mostrando que eles eram orgulhosos. E como disse Agostinho de Hipona e também João Calvino, o orgulho é a raiz de toda a rebeldia humana. Você é rebelde? Você é orgulhoso. O orgulho, irmãos, é que levou o homem a se rebelar contra Deus lá no Éden. O orgulho é que levou os pais de Zacarias a se rebelar contra o Senhor. O orgulho é que levou a geração de Zacarias a se rebelar contra o Senhor. O orgulho é que tem levado as nossas igrejas a se rebelarem contra o Senhor. E veja que nós fazemos isso com uma atitude muito típica. Deus diz aí que eles deram as costas para Ele. Infelizmente a nossa tradução não é muito boa. A expressão dar as costas no original é dar de ombros. Apresenta um animal que é colocado nele a junta, a canga, e ele sacode para cima os ombros para tirar a junta, a canga, para ele não trabalhar. Essa é a expressão, dar de ombros. Sabe a expressão dos nossos dias, que virou até música? Tô nem aí, e a pessoa dá de ombros, não quer ouvir o que você tem para falar? É isso. Eles deram de ombros para não ouvir a Deus. E veja, né? Jesus nos ensina: tomai o meu jugo, meu fardo. Mas tem que entrar no jugo, tem que entrar no fardo, tem que se submeter a Jesus, tem que obedecer a Jesus, percebeu? O que os discípulos entenderam e eles fizeram foi entrar no jugo. A geração de Jesus não entendeu e deu de ombros. A geração de Zacarias não entendeu e deu de ombros. E as nossas gerações não estão entendendo e dando de ombros. E qual é a maneira que você percebe que isso está acontecendo? Ensurdeceram os ouvidos. Essas pessoas encheram as mentes delas de preconceitos quanto à palavra de Deus. Eles tinham objeção contra a palavra de Deus, contra tudo aquilo que era pregado. Eram como víboras surdas que não ouviam a bela melodia da palavra. Percebe? Ensurdeceram os ouvidos. Meus irmãos, eu não sei se vocês já presenciaram isso na nossa igreja presbiteriana, mas eu já presenciei isso diversas vezes e acontece em diversas igrejas. Você já viu muitas vezes que a igreja presbiteriana existe uma classe na escola dominical chamada classe geral. Quem senta nas classes gerais? Pessoas velhas de igreja, que nunca mudaram de vida. E todas as vezes que os pastores vão ensinar, o que essas pessoas fazem? Contradizem o pastor. Eu já vi isso tantas vezes que eu não consigo contar mais.
Não é aquela pergunta, sabe, assim, pastor, me ensina isso melhor, eu quero aprender. Não é esse tipo de pergunta. É aquela pergunta que está cheia de preconceito e que às vezes nem é pergunta, é rebater a pergunta ou o ensino ou o que é falado. Para quê? Para não ouvir com o ouvido, atender com o coração e ser salvo. A expressão aqui, ensurdeceu, é tornar o ouvido pesado à palavra. A ideia é de uma pessoa que tapa o seu ouvido para não ouvir. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu tenho sinusite e renite. Estou esperando a consumação para Deus me curar disso. Às vezes eu estou com a sinusite ou a renite atacada, meus ouvidos parecem que eles estão pressionados. A minha esposa fala comigo do meu lado e eu tenho que falar com ela. Quê? Eu não escuto o que ela está falando, porque está tudo tapado. Quem tem sinusite e renite sabe o que é isso. O que eles estavam fazendo era a mesma coisa, só que não era sinusite e renite, era problema espiritual. E veja que o coração deles se tornou aí no verso 12, duro como diamante. Veja, diamante é uma das pedras mais duras, tanto que ela é usada para cortar o vidro, fazer cortes precisos, porque é duríssimo, é forjado diante de muita pressão. E aqui veja a espiral decadente no texto. Eles não atenderam, ensurdeceram, e o que aconteceu com o coração? Se tornou duríssimo. Irmãos, nada é tão duro e tão pouco maleável, tão inflexível quanto um coração de um pecador presunçoso. Aqueles que os corações são duros, só há mudança por um milagre de Deus. E veja que aqueles que têm o coração duro, eles têm que culpar a si mesmos, porque Deus diz aí, eles endureceram o seu coração. Lembra de Faraó? Faraó endurecia o seu coração e Deus endurecia o coração dele. Aqui não diz nem que Deus endureceu o coração deles, eles mesmos endureceram o seu coração. Eles eram piores do que o gentio Faraó, fecharam os corações para a palavra. Qual o objetivo? Não queriam ouvir a lei por meio dos profetas inspirados, não queriam ouvir a pregação dos sacerdotes. Veja que eles fecharam para a palavra de tal maneira que diz o texto, eles não ouvem a lei e nem os profetas que foram chamados para pregar a palavra, ou seja, fecharam para as duas maneiras de Deus falar com eles. Muito comum. Você deve se lembrar da parábola de Rico e Lázaro, em que um rico foi parar no inferno e Jesus conta a parábola que ele disse para o pai Abraão, representando a Deus, para enviar alguém, que era o Lázaro, para voltar lá e pregar para os seus parentes. E aí o Senhor respondeu, ele tem Moisés eles têm a lei e os profetas, e ainda que eu envie alguém entre os mortos, eles não vão? Aconteceu, eles ouviram Moisés e os profetas e se endureceram. Jesus morreu e ressuscitou e eles não ouviram. E hoje nós temos Moisés e os profetas, e nós temos um Jesus ressurreto pregando para nós todos os domingos, e o que nós fazemos? Endurecemos o nosso coração para a palavra. Aconteceu de novo, percebeu? Jesus é que está falando aqui hoje, eu não estou inventando nada que eu estou falando. Por isso fica a dica: não endureçais os vossos corações. Não endureçam o coração para a palavra, porque isso é resistir ao Espírito Santo de Deus. Isaías 63:10, falando sobre essa geração passada, diz assim: eles foram rebeldes, contristaram o meu Espírito Santo, e o Espírito Santo se tornou inimigo e lutou contra eles. Ou seja,
fechar o coração para a palavra é fazer de Deus o nosso inimigo. E quem vai lutar conosco? Deus. Pergunta: você consegue vencer Deus? Se você entrasse num ringue de boxe com o maior lutador de boxe hoje, o que aconteceria com você? Nem fala, né? E você quer entrar num ringue de boxe com Deus? Você acha que ele vai perder? Veja que um puritano disse o seguinte: note então, irmãos, que o motivo dos homens não serem piedosos é que eles não querem ser piedosos. Eles não querem considerar e não querem obedecer a palavra. Portanto, quando eles zombam, eles vão suportar sozinhos a ira de Deus. Percebe isso? E aqui a palavra ensina. Qual é o problema da nossa geração hoje? Coração duro para a palavra. Quantos pregadores são fiéis? Quantos pregadores estão pregando e nada acontece na igreja? Onde está o problema? Eu vou te lembrar uma coisa. Jesus pregou, os fariseus, os saduceus, os escribas, e uma geração inteira foi condenada. O problema estava em Jesus? O problema estava na pregação de Jesus? O problema estava onde? No coração. Nós temos pastores fiéis hoje que pregam e pregam. O problema está nos pastores? O problema está na pregação? Onde está o problema? No coração. E o que acontece quando esse coração não é transformado? Versos 12, parte B, a última parte, e 14 a 14. Daí veio a ira de Deus sobre eles. E veja que aqui o título de Deus é Senhor dos Exércitos. E esse título é usado para apontar para um Deus soberano e invencível. O que aconteceu é, quando eles ouviram, não atenderam, ensurdeceram e o coração ficou duro, Deus se tornou o inimigo deles. E veja, queridos irmãos, que Deus se tornou descontente com eles. Por quê? Porque Deus não exigiu deles nada que fosse ruim, indigno. Pelo contrário, Deus deu a eles aquilo que era razoável e bom para eles mesmos. A lei para nós, ela é razoável e boa para nós. Vou te mostrar o seguinte, vou te mostrar como isso é verdadeiro. A palavra de Deus diz: não adulterarás. O que acontece quando dois adolescentes adulteram, fornicam e nasce uma criança? Eu não vou dizer que jogou a vida deles fora, porque uma criança é bênção de Deus, mas a possibilidade de estudar, de ter um emprego e de ter uma família saudável, praticamente foi por água abaixo, não foi? O que acontece então com um marido que lá depois de casar-se adultera? O casamento sofre, vai por água abaixo. Percebeu? O que acontece quando nós seguimos o ritmo desenfreado do mundo e nós trabalhamos 7 dias por semana? A gente morre. Percebe? Quando nós deixamos de cultuar a Deus, o que acontece? A gente morre espiritualmente. Percebe que a lei, ela é boa para nós? Que Deus dá a lei para a gente obedecer? Porque quando a gente obedece é bom para a gente? A lei, irmãos, é como se fosse um remédio. Por isso que o profeta diz, no Salmo 19, Davi: a lei do Senhor é perfeita e restaura. Ela é remédio. Então ela não é um grilhão, ela não é uma coisa ruim, percebeu? Ela é uma coisa maravilhosa. A gente é que não entende isso. Então Deus tinha dado a eles a lei para eles seguirem como uma coisa maravilhosa para eles. E aí o que eles fizeram? Pecaram. E aí note uma coisa: grandes pecados contra o Senhor dos Exércitos
cuja autoridade é incontestável, trazem a grande ira do Senhor, cujo poder é irresistível. Percebeu? E Deus destruiu, irmãos, a terra de Canaã, a terra que Ele prometeu dar a Abraão, Isaque, Jacó, que Ele conquistou por meio de Josué, por causa do pecado desse povo. E veja que Canaã era como se fosse uma representação moderna do Éden. O Éden foi destruído por quê? Adão e Eva ouviram a lei de Deus e obedeceram? Não, eles ouviram Satanás, deixaram a lei e desobedeceram. O que aconteceu? Destruição do mundo. Esse povo agora está igual Adão e Eva lá no Éden, na Canaã. Deus dá a lei, fala assim: obedeçam. O que eles fizeram? Procuraram a morte. Percebeu que a história se repete? O lugar de encontro com Deus virou o lugar da ira de Deus. E veja que o lugar de encontro com Deus no novo céus e nova terra, para aqueles que não obedecem a palavra, vai ser o encontro com a ira eterna de Deus. Percebe que a história vai se repetir? Você vai continuar desobedecendo? E veja, queridos irmãos, que Deus não ficou assim: ah, rapaz, vou destruir Canaã. Não, Ele destruiu aquela terra de uma maneira brutal. Eles foram devastados, suas mulheres comeram seus filhos, foram violadas em praça pública, o templo foi queimado. Por quê? Porque o verso 13 diz: eu clamei e eles não me ouviram, eles clamaram e eu também não ouvi. Percebe? Que Deus clamou, Deus segurou eles pelo colarinho, falou assim: parem com isso, meus filhinhos, parem com isso, deixem o pecado, se arrependam, voltem-se para mim, desviem-se do mau caminho de vocês, eu sustenho o juízo, eu paro esse juízo, né? É quase que ele falou: por favor, né? Claro que não, mas é como se fosse a gente falando: por favor, não faço não. Como um bom pai, ele instou, ele clamou, ele pregou, ele enviou profeta atrás de profeta, que eles mataram, perseguiram, achincalharam, zombaram. Mas um dia chegou o dia da inversão, o dia que eles precisavam de orar, de clamar, e as coisas se inverteram. Um pastor disse o seguinte: assim como Deus clamou a eles na prosperidade para que eles deixassem os pecados, e eles não quiseram ouvir, mas persistiram em suas iniquidades, eles também clamaram a Deus no dia da sua aflição, para que Ele removesse os seus juízos, e Ele não quis ouvir, Ele não atentou para as suas calamidades. Ou seja, eles clamaram e Deus disse: não quero ouvir, eu não vou ouvir. Na sua soberba eles pensaram: não preciso, não quero orar, não quero ouvir a Bíblia, não quero obedecer a Deus. E na hora que Deus trouxe o juízo, eles falaram assim: agora eu preciso de Deus. E Deus inverte e fala assim: agora eu também não quero ouvir. E veja que essa é uma doutrina bíblica esquecida. Eu vou ler 3 textos bíblicos para você não desconfiar. Provérbios 28, 9: aquele que desviar o seu ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração vai ser abominação. Então, desviou para não obedecer a Deus, vai orar e Deus vai ter nojo. Quer ver? Oséias 7,14: eles não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Deus está falando: vocês estão orando aí na hora de dormir, mas eu não estou ouvindo, vocês são rebeldes.
1 Pedro 3,7: maridos, igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e toda consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas. Os 3 textos mostram a mesma doutrina bíblica. Qual? Quando nós estamos vivendo no pecado, Deus não escuta a nossa oração. A única oração que Deus vai escutar quando vivermos em pecado é a oração de confissão. É quando nós deixarmos de sermos contumazes e nós chegarmos diante de Deus e falarmos assim: Deus, todo esse mal que está na minha vida é culpa minha, o Senhor não tem culpa nisso, eu mereço isso aí e o pior, me perdoa agora. O problema, irmãos, que nós temos uma lide muito mística com oração e pouco bíblica. A gente trata oração como se fosse um dom. Já viu nas igrejas as pessoas falando assim: aquele sujeito tem dom de oração? Aonde que está escrito nas escrituras que oração é dom? Todo crente tem o dever de orar, e é muito, não é pouco não. A oração na Bíblia é descrita como meio de graça, como uma demonstração de humildade e dependência de Deus. Hoje as pessoas tratam a oração como Urim e Tumim, aquelas pedrinhas lá do sacerdote que eles julgavam para descobrir a vontade de Deus quando não tinha a palavra. E aí hoje nós temos as pessoas falando assim: eu orei para ver o que eu devia fazer e Deus falou no meu coração, eu tenho que fazer isso. Ora, se Deus falou no seu coração para fazer isso em resposta à oração, e é algo contrário à palavra, quem falou no seu coração só foi Satanás. Certa vez, uma irmã chegou perto de mim e foi contar sobre o casamento dela. E ela falou assim: pastor, meu casamento é uma bênção. E eu, ouvido atento, né? Ela falou assim: eu estava lá na igreja, e aí eu comecei a orar para Deus me dar um marido, e aí eu conheci o fulano, e o fulano era ímpio, e aí Deus falou comigo que eu tinha que casar com o fulano, e ele era ímpio, e eu fui olhando, que tragédia. Deus falou uma coisa que não está na Bíblia. Deus mentiu para a senhora então. Só pode ser, porque a Bíblia diz que a gente não deve casar com ímpio. Quem falou com a senhora foi Satanás. A meu marido está salvo, graças a Deus por isso, mas ele poderia não ter salvado. Quantas mulheres não têm um marido que são salvos e apanham, não podem ir na igreja, e os maridos resistem à palavra, ou mesmo que não façam isso, são, entre aspas, bonzinhos, mas vão para o inferno no final. Qual a vantagem sobre isso? Percebe? Oração hoje virou desculpa para a gente fazer o que é antibíblico. Eu estou orando tem 6 meses, eu vou sair dessa igreja aqui porque Deus me mandou ir para outra. Percebe? Mas essa igreja aqui tem a Bíblia? Tem. E a outra lá? Não. Mas que Deus é esse que mandou você deixar a Bíblia? Esse Deus aí eu não conheço não. Isso, irmãos, é falsa piedade. Isso é enganação, é emulação própria, é fingir ser santo quando se tem o coração cheio de pecados, e o resultado disso é juízo. Deus diz: eu espalhei vocês, verso 14, como um turbilhão. Vocês já viram aqueles documentários dos Estados Unidos que tem lá os twisters, os tornados, aqueles rajadas de ventos a mais de 100 por hora que giram assim e pegam um carrinho e joga longe? Diz que aquilo tem poder para arrancar algo de 30 toneladas e jogar a quilômetros de distância. 30 toneladas, tamanho poder.
E aí Deus diz o quê? Eu peguei vocês como um twister desse e ó, pum, espalhei pelo mundo. Tirei vocês da terra prometida, que representava o Éden e que representava a Canaã celeste, para onde os crentes vão, e eu mandei vocês para onde? Para o mundo. Mas veja que coisa interessante. A palavra de Deus diz que nós somos congregados do mundo para o aprisco de Deus, não é? No juízo de Deus, Deus tira do aprisco e manda para o mundo. Você lembra uma passagem da Bíblia que é assim? Salmo 1: os ímpios são como a palha que o vento, eles não prevalecerão no dia do juízo. Percebeu? O povo de Deus se tornou como os ímpios, e Deus falou assim: eu espalhei como ímpios, vocês se tornaram ímpios. E agora eles estavam nas regiões que eles odiavam, no sentido de que judeu nunca se deu com gentio, vivendo em meio gentio, por interesse financeiro, por interesses de segurança, e lá eles estavam diante daqueles que eles deveriam se afastar para serem santos, vivendo de uma maneira que eles não deveriam viver. Tornaram-se desagradáveis ao Senhor. E veja que Deus diz: vocês assolaram a terra, foram vocês que fizeram isso. Ele não está nem dizendo fui eu e foram os caldeus que fizeram isso, vocês fizeram isso. E veja que a Bíblia também ensina isso em outros lugares. Preste atenção nesses dois textos, Salmo 107, 33, 34. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto de sal, por causa da maldade dos seus habitantes. Oséias 13, 9. A tua ruína, ó Israel, vem de ti mesmo, e só de mim o socorro. Sabe o que Deus ensina? Que nós não podemos culpar ninguém pelas consequências dos nossos pecados. A culpa é de quem? Nossa. Por isso Tiago disse: alguém ao ser tentado, não diga sou tentado por Deus, mas antes diga sou tentado pela minha própria cobiça, essa me atrai e me seduz, e após haver dado a luz, ela gera juízo, morte. Ou seja, sabe o que essa geração está aprendendo? Que é fácil jejuar, é fácil orar, é fácil ouvir a Bíblia com o coração distante dessas coisas. É fácil ter uma falsa adoração e fingir obedecer a Deus. É fácil esconder o pecado numa capa de piedade e não ter uma confissão verdadeira de pecados. Esse sermão não cita o jejum, mas ele aponta para a mesma temática: corações duros que querem desobedecer a Deus. E qual é o jejum de verdade? Nós lemos lá em Isaías 58: obedecer a Deus, amando o próximo e amando a Deus. O verdadeiro jejum é obediência. A verdadeira vida com Deus é obediência, não é falsidade. Em que esse sermão aponta para Cristo? Em primeiro lugar, Jesus é quem viveu esse sermão de maneira perfeita. Não houve e não haverá ninguém que cumpriu a lei de Deus, julgando, exercendo o juízo com a verdade, tendo misericórdia, amando o próximo e não tendo mal no coração, como Jesus Cristo. Jesus é a estampa perfeita dessa lei. Você quer ter uma visão perfeita da lei? Olhe para Jesus. Ele mesmo disse: convém que se cumpra toda a lei e eu cumpro a lei e a justiça. Esse sermão aponta para Jesus, porque quem pregou na boca de Zacarias aqui foi o Senhor Jesus Cristo.
E quem prega hoje na boca dos pastores fiéis é o Senhor Jesus Cristo, nos chamando de novo à obediência à palavra. Irmãos, Jesus deseja que obedeçamos a palavra. A falta de obediência à palavra traz morte à igreja. Você lembra a carta do Senhor à igreja de Éfeso em Apocalipse? Ele diz que eles abandonaram o verdadeiro amor. O que é amor que você aprendeu hoje? Obediência. E se eles não obedecessem, o que Deus ia fazer? Fechar aquela igreja. E fechou. Você vê como é sério? Além disso, a terceira maneira como esse sermão nos aponta para Jesus é que descumprir a lei traz o quê? Juízo. Mas quem descumpriu a lei? Nós. Mas quem recebeu o juízo? Jesus, para a nossa salvação. Graças a Deus por isso. Se não fosse por Jesus recebendo essa maldição, esse juízo e cumprindo essa lei, esse sermão nos mandaria direto para o inferno. Graças a Deus por Jesus Cristo. Aplicações. Primeira aplicação: os juízos de Deus sobre Israel da antiguidade, por causa dos seus pecados, foram escritos para nossa admoestação. Paulo diz isso em 1 Coríntios 10, 11. Deus nos deu a providência de relatar essas coisas para quê? Para a gente olhar e falar assim: opa, nós estamos vivendo igual que nem, está na hora de mudar o caminho. Então esse sermão aqui foi registrado para mim e para você, para a gente ler e falar assim: não dá para ser igual a esse povo não, mas eu tenho tudo para ser igual a esse povo, o meu coração também tem pecados, então Deus tem misericórdia de mim. Segunda aplicação: Deus disse no deserto: não endureçais o vosso coração. Deus disse por meio de Davi: não endureçais o vosso coração. Deus disse por meio do autor de Hebreus: não endureçais o vosso coração. E Deus diz hoje para vocês e para mim: não vamos endurecer os nossos corações. Se você tem ouvidos espirituais, ouça o que Deus está dizendo para a nossa igreja. Por quê? Qual é o risco? Morrer no deserto sem a salvação, não entrar no descanso de Jesus. Terceira aplicação: pergunte a si mesmo: eu estou servindo a Deus de maneira correta? Será que as minhas orações, a minha leitura da Bíblia, a minha vinda da igreja, não é só um formalismo externo? Será que o meu coração está reto perante Deus? Será que a minha motivação é boa? Porque não adianta fazer coisas com motivação ruim para Deus. Ele sonda os corações. Quarta aplicação: em que área o seu coração duro está fazendo você desobedecer a Deus? A vida com Jesus é integral, é de segunda a segunda, é do casamento ao emprego, à igreja, à família como um todo, à sociedade, a maneira como a gente paga os nossos impostos, como a gente vota, ou seja, tudo. Jesus quer tudo, e tudo Ele tem diretriz na palavra. Quais são as coisas que você tem desobedecido? Quinta aplicação: as igrejas hoje estão muito mais focadas num ritual externo do que amar a Deus no coração. Irmãos, a Bíblia mostra que a lei tem que ser o nosso prazer, que a obediência a Deus tem que ser a nossa comida e bebida, que ter Deus nos nossos pensamentos, naquilo que fazemos, planejamos, falamos, deve ser o padrão da nossa vida. E aí, a vida está assim? Sexta aplicação: a nossa oração, ela só é aceitável
se ela estiver unida a um coração puro e se ela seguir as normas da palavra de Deus. Irmãos, se não existissem normas para oração, Jesus não ia dizer assim: vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Percebeu? Se não existisse norma para oração, se oração fosse igual as pessoas dizem hoje, freestyle, né? Pode ser de qualquer jeito, não ia ter norma. Mas Deus deu normas, e as normas têm que ser seguidas, e as normas têm que ser seguidas com o coração, senão essa oração não vale nada. Sétima e última aplicação. Por fim, nossa vida tem que ser marcada pelas boas obras feitas no poder de Jesus, em Jesus e para Jesus. Tudo aquilo que não é feito em Jesus, por meio de Jesus, ou seja, no poder de Jesus e para Jesus, visando Jesus, não é boa obra e não é aceito por Deus. Então tudo aquilo que a gente fizer tem que ter esse parâmetro: é feito por Jesus, para a glória dele, nele, com as suas motivações corretas, de acordo com a palavra de Deus. Senão não é aceitável a Deus. Que Deus nos ajude a deixar esse coração duro e obedecer a palavra. É muito triste ver a dureza dos nossos corações, irmãos, mas tem solução no poder de Jesus. Vamos nos levantar e orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Graças te damos pela tua palavra nessa noite. É uma exortação para todos nós hoje. Todos nós temos dureza no nosso coração, mas eu te imploro, quebranta o nosso coração. Ó Deus, que o teu Espírito derrame a tua palavra sobre nós de tal maneira que os nossos corações venham a ser amolecidos pelo Senhor e nós deixemos de resistir à palavra do Senhor e o teu Espírito. Senhor, nós estamos apagando o Espírito, não ouvindo a profecia, a palavra de Deus. Tenha misericórdia de mim, dos meus irmãos, desta congregação, da igreja do Senhor espalhada na face da terra. Nós temos vivido uma geração, ó Deus, que não se importa com a palavra, não se importa com a obediência, não se importa com a verdadeira adoração, não se importa em ter um coração duro e justificar isso com falsa religiosidade. Mas tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que estão fracos, desanimados e escamoteando o pecado através de falsa religiosidade. Tire os nossos corações duros, derrama graça em profusão, que rios de água viva corram do nosso coração e não pedregulhos de pecados. Ah, Deus, e faça uma grande obra de avivamento e reforma no nosso meio, não para a nossa glória, mas que provemos o dom celestial e nos enchemos, ó Deus, da alegria indizível e cheia de glória que há em Cristo Jesus, na palavra e na profusão do Espírito, para que, ó Deus, levemos a tua palavra, para que haja salvação das pessoas, mas mais do que isso, para que teu nome seja glorificado por meio da nossa igreja, da nossa vida, da tua igreja espalhada na face da terra. Fique conosco, ó Deus, fique conosco. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Deus e Pai e a consolação do Espírito estejam conosco hoje e para sempre, amém.